Bom dia. 1 João 5, versículo 6. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue. Jesus Cristo não apenas mediante a água, mas por água e sangue. É o Espírito quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. O ministério de Jesus, o ministério terreno, só principiou, depois que ele foi batizado, que ele passou pelas águas. Só depois que João Batista o batizou ali no Rio Jordão. Por isto que também nós sabemos que não existe cristão que não passa pelo batismo nas águas. Não batismo de aspersão, como se faz em algumas religiões, mas o batismo de imersão, como aconteceu com Jesus. Jesus, até os 30 anos aproximado, ali ele não fez nenhum milagre. Ele foi um jovem, uma criança, um adolescente comum, como qualquer outro. Ele só veio depois que ele passou pelo batismo nas águas. E como finalizou o ministério terreno de Jesus? A trajetória terrena de Jesus? Com seu derramamento de sangue. Por isto, Deus, o Espírito Santo, confirmando, quando Jesus estava já morto, que ele tinha se entregado, ali na cruz do Calvário, os soldados vieram confirmar se ele já tinha morrido ou não. Porque se ele estivesse vivo, ainda iriam quebrar-lhe as pernas para que ele morresse logo. Porque a cruz, a morte na cruz, a pessoa morre é por sufocação. Inclusive quebrar os pés, as pernas dos dois ladrões, o da direita e o da esquerda. Quando chegou-se a Jesus, o soldado observou que ele tinha morrido e para confirmar, com a sua lança, furou ali ao lado de Jesus. E o que aconteceu? Saiu água e sangue. Início e fim. Está consumado. Quem testifica? O Espírito Santo. O Espírito da verdade. Por água e sangue, quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Desde o início, Deus tinha revelado e dito que nenhum osso seria quebrado de Jesus. Nenhum osso foi quebrado. Ele foi surrado, foi espancado, mas nenhum osso quebrou. Então, quando nós falamos em cristianismo, falamos em batismo. Ah, pastor, eu tenho medo de me batizar, de entrar na água. Então você não pertence a Cristo. Ah, eu estou querendo me batizar, mas eu estou com medo que eu já estou no pecado. Você está negando a Cristo e optando pelo mundo, optando pelo pecado. Se eu quero salvação, se eu quero vida, se eu quero Jesus, se eu quero o Filho de Deus, eu me batizo. Ah, vou passar pelo batismo, vou procurar viver em conformidade com a palavra dele. Então aqui, olha, no versículo 6 nós vemos. E este é aquele que veio por intermédio de água e sangue. Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, versículo 7. Assim há 3 que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue.
e a plena concordância entre os três. Batismo nas águas, seu sangue derramado, seu sangue jorrado para nos dar salvação. E o Espírito ainda mostra, então já depois dele morto, a água e o sangue, os três, e a concordância. Versículo 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. Quem não crê no Evangelho, porque se você crê, se você tem fé, você pratica. Se você não pratica, você não crê, então você está chamando Deus de mentiroso. Ah, não, eu não creio. Ei, é mentira. Se eu não creio que isso aqui é uma caneta, eu estou vendo isso aqui, então eu estou dizendo que isso aqui é mentira. É uma ilusão ótica, é uma mágica, é qualquer coisa. Estou desmentindo. E se eu não creio em Deus, se eu não creio em Jesus como Filho de Deus, eu estou chamando mentiroso. E presta atenção. É pecado sério. E muito sério. Vamos abrir os nossos olhos, examinar o nosso comportamento, para ver o que estamos fazendo de errado. Estamos errando e não estamos percebendo. Vamos compreender isso. Versículo 11 fala, e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Deus nos deu vida eterna. Ah, mas para mim conseguir a vida é através de Jesus. Ele que veio morrer em nosso lugar. Não há salvação fora de Jesus. A salvação está em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tem Jesus, você tem a vida. Vida eterna. Se você não tem nada. Versículo 13. Estas orientações vos escrevi a fim de saber que tende a vida eterna, a vós os que crede em o nome do Filho de Deus. Se você crê, você pratica, você vive o Evangelho, você tem vida eterna. Senão, você não tem nada. Versículo 14. E esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. Se nós pedirmos ao Senhor o que está de acordo com a vontade dele, não é ficar pedindo baboseira, não, Deus, me cura disso, me cura daquilo, me dá isso, está de acordo com a vontade dele? Não. Nós temos que ser seres espirituais, nós temos que aprender a conhecê-lo para saber pedir. E quando nós pedimos o que está de acordo com a vontade dele, ele nos atende, se nós estivermos nele. Versículo 15. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que temos feito. Se nós temos a certeza que estamos vivendo a palavra dele, se nós temos a certeza que somos realmente cristãos, essa certeza vem de acordo com a palavra dele, o Espírito dele nos mostrar, nós sabemos também que o que nós pedirmos, vamos pedir só aquilo que está de acordo com a palavra, nós vamos receber. Versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore.
e Deus dará vida ao que pecou. Refirme àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esses. Tem alguém, por exemplo, no erro do pecado, nós podemos orar e Deus perdoará o pecado. As ovelhas do ministério, sempre quando eu oro com imposição de mãos, eu oro, clamo perdão por elas e sei que são perdoadas. Agora, se tiver alguém que está com o pecado que leva à morte, qual o pecado que leva à morte? Quando você deliberadamente comete pecado. Por exemplo, eu vou dar um claro para vocês entenderem, a maioria desses pregadores famosos aí vivem em pecados deliberados. Eu vou orar. Ah, não, pastor, eu tenho que orar para a luz chegar a eles. Não, a luz não chega mais a eles. Eles estão fadados ao pecado, à morte, ao sofrimento, ao inferno. Então não é todo mundo assim, não, eu vou orar por ele. Tá vendo, por exemplo, o cara conheceu a palavra de Deus, sabe que não pode pecar e tá pecando, você não pode orar por ele. Mas pelos outros, sim, não é pecado que leva à morte. Aí nós podemos orar. Versículo 17, toda injustiça é pecado, contudo, há pecado que não induz à morte. Toda injustiça, tudo pecado. Tudo que nós fazemos contrário à palavra de Deus, rebeldia à palavra de Deus, as injustiças, é pecado. Mas o pecado deliberado, aquele pecado consciente, não, eu conheço que eu não posso fazer determinada coisa, porque eu conheço a palavra, o Senhor se revelou a mim, mas eu teimo em fazer, eu não oro por mim, não. Porque o pecado está mantendo levar à morte. Aí esses se dizem pastor, pregador, que comercializam no templo, não estão ungindo mulheres como pastora, estão vendendo, estão extorquindo o povo, pedindo oferta, estão no adultério, estão tudo. Não ore por isso, é oração perdida. Isso aí não terão salvação. Versículo 18. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Nós somos nascidos de Deus, então nós estamos constantemente em vigilância e não permitimos que o diabo se aproxime de nós. Vivemos na fé e não permitimos o pecado em nossas vidas. Versículo 19, estamos cientes de que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus, sabemos que eu estou vivendo de acordo com a palavra. Agora eu vejo pelo mundo, estão mortos no diabo. Jaz, morto, deitado, estirado no diabo. E o pior, que a maioria dos evangélicos hoje vivem no mundo, que é morto, que está morto no diabo. Infelizmente. Versículo 20, da mesma forma temos pleno conhecimento que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É nele que nós temos que viver, não é no mundo, não é nos prazeres do mundo. Versículo 21 e último, ele diz, filhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Temos que tomar cuidado. Temos que estarmos em alerta. Abrir os nossos olhos. Concluir primeira carta de João. Amanhã, querendo Deus, nós daremos início à segunda carta dele. No capítulo 1, versículo 1. É uma carta de poucos versículos, 13, possivelmente terminamos amanhã. E logo depois passamos para a terceira carta. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam, pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Até amanhã.